E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Canto do Pires, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Cartola, mais um vídeo que ainda não me recuperei da gripe, então se tiver alguma tosse sem avisos assim, é porque eu ainda, infelizmente, tô nessa situação, mas já passa, tudo tá tranquilizado. Bora para mais uma rodada de cartolinha, né? Uma rodada um pouco mais rápida, né, para se analisar que teve no fim, terminou na segunda e quarta tem de novo, e sábado já tem de novo, então vai ser uma grande loucura essa semana. Mas é assim que a gente gosta, é assim que a gente vai fazer. E vamos para o vídeo, sem mais delongas, bora pro vídeo. Como de praxe, vamos começar falando da nossa rodada 13, né? Rodada que a gente fez 101, 105 pontos. Foi uma boa pontuação, passamos os 100 pontos, o que é bem importante. Valorizamos 1,8, se eu não me engano, tá bom? E, bom, tivemos algum azar e também tivemos sorte nessa rodada, né? Não é mais questão de sorte, mas mais questão de também saber quem escalar. Mas vamos começar falando o que deu errado, que somente foi o goleiro, né? O Ricardo acabou se lesionando no aquecimento no jogo contra o Ceará. Aí ele não atuou e nosso goleiro reserva era o Anthony, do Internacional. Eu acabei não me atentando que ia ser o Rocher e não o Anthony e acabei ficando sem pontuação de goleiro. Outro problema de lesão foi na nossa lateral. O William, que era o nosso lateral, infelizmente acabou se lesionando cedo no jogo e não conseguiu participar, nem positivamente, nem negativamente, né? Ele ficou apenas com seus 5 pontos até o Cruzeiro levar o gol do Grêmio. Então, infelizmente, ele acabou zerando e também lateral reserva não poderia entrar porque o William começou jogando, né? Diferentemente do João Ricardo. Mas também acertamos na posição do Caio Jorge, né? É o segundo hat-trick que tá no nosso time. O primeiro foi do Yuri Alberto contra o Internacional e agora do Caio Jorge contra o Grêmio, né? A defesa do clássico Grenal fortalecendo bastante os nossos centroavantes, né? E nas duas ocasiões eles estavam no nosso time. E também só teve dois hat-tricks no campeonato, que foram esses dois. Então, é, é bom saber que o que a gente está fazendo tá dando certo e também que tá fazendo sentido, né? Agora, falando do Wesley, né? Foi mal, não vai estar mais no nosso time, porque ele já não tá fazendo mais tanta média básica. é, E quem entrou no lugar dele foi o Eric Puga, fez 3,70 só de média básica também, né? Ele não acabou não participando de nenhum gol do Bahia. Então, não foram duas boas escolhas. Porém, bola pra frente. Já acertamos bastante, né, nesse reserva de luxo com o Eric Puga. Dessa vez não foi, mas quem sabe nas outras serão, tá bom? Então, meus amigos, bora pro nosso campinho. Bora escalar esse time maravilhoso, esse time bem redondinho que com certeza dessa vez vai fazer 205 pontos, né? Assim como na outra rodada passada eu falei que ia fazer 200 pontos, a gente fez 105, quem sabe, né? Então, nessa rodada faremos 200 pontos de novo. Então, não esperem nada menos que isso, tá bom? Se eu não fizer 200 pontos, podem me criticar. Mas, sem mais brincadeiras, vamos começar escalando o nosso time. Eu fiz uma tabelinha aqui com a valorização também, para ficar um pouco mais informativo, né? Essas opções. Começando pelo Everton, o Mirassol vem tirando o SG de todo mundo, né? É um time que vem surpreendendo todo mundo também. Já faz tempo também que eles não jogam, então vamos ver como é que eles voltam para esse Campeonato Brasileiro, né? Eles estão há um mês e meio, acho, quase, sem jogar, porque as partidas que eles iam fazer eram contra times que ou estavam no Super Mundial, ou por algum outro motivo, porque teve uma rodada também que não era Super Mundial, que foi a paralisação, né? Porém, paralisou por algum outro motivo. Mas voltamos a falar do Everton. É, grande goleiro, não vem uma boa fase assim, né? Porém, é, ainda continua sendo um grande goleiro. Em 11 jogos ele tem 26 defesas, né? O que é maior que é uma média de duas defesas por partida, que é um bom resultado. Se não me engano, dá
7,40, se não me engano, ou 7,60, não lembro ao certo é, quanto faria, né, essa média. Mas, bom, é um grande goleiro, vem sendo criticado pela torcida do Palmeiras, é verdade. Porém, contra o Mirassol, a tendência é que o Palmeiras consiga ser o SG, tá bom? Porque a defesa do Palmeiras vem sendo sempre sólida, né? É uma, é uma defesa que toma poucos gols, né? Tem 5 SGs no Campeonato Brasileiro, né? O Everton, em 11 jogos. Então, é uma boa média de jogos sem tomar gol. É, ainda é pegador de pênaltis, se você for por esse lado também, é um goleiro que não é um grande pegador de pênaltis, mas ele pega seus pênaltis, tá? Então é importante para isso também. E, bom, para ele valorizar, apesar de 0,67, então é uma ótima opção para fazer isso acontecer. Agora, para nossa zaga, começaria com o Caio, estreou na rodada passada contra o Vasco da Gama e já foi muito bem. Fez 4 pontos de média básica, além do saldo de gols. E contra o Vitória, a tendência é que o Botafogo consiga o saldo de gols de novo, né? Vitória tá com o Fábio Carille, que é um técnico mais retranqueiro. Então, é uma boa opção DSG para essa rodada. E a nossa outra opção será o Gustavo Gomes, mesma justificativa no Everton. É, é um jogador que toma até que bastante cartão, né? Ele, quase metade dos jogos ele tomou cartão. Porém, é um jogador que também tem a sua média básica, tá bom? É, quando toma gol, ele ainda assim consegue pontuar. Às vezes também, né? Ele teve uma rodada fora da curva aqui que ele fez menos 0,40, mas o mínimo de pontuação dele, tirando isso, foi 3,70. Então, é um jogador que também pode pontuar com média básica, ok? Agora nas laterais, começaremos por Piquerez. Para mim, ele é uma grande opção ofensiva do Palmeiras, né? Ele é cobrador de pênaltis também. Ele cobra algumas faltas paradas, umas bolas paradas, na verdade. Ainda não tem assistência no campeonato, mas tem 2 gols, né? Acho que os dois de pênalti. E é um jogador que também tem uma média de um desarme por jogo, então 1,50. Já é uma grande ajuda, tá bom? Mas o nosso outro lateral será o Matheus Bahia. É, o Matheus Bahia vai jogar contra o Corinthians. É um jogador que tem é, média de 2 desarmes por partida. É um jogador que a melhor pontuação dele foi 5,20. Então tem uma grande média de 8,27 em 7 jogos, o que assim é impressionante, né? É, Dava para ter uma amostragem um pouquinho maior? Dava, mas eu acho que uma média de 8,27 em 7 jogos é bem interessante. Contra um Corinthians que vai vir desfalcado sem Memphis, sem Yuri e sem o Romero também, é uma, para mim, é uma grande opção, é, principalmente se for levar em conta o saldo de gols, além dos desarmes que também podem acontecer bastante, tá bom? Para Para começar a valorizar, o Caio vai precisar de 4,18, o Gustavo Gomes vai precisar de 2,07, o Matheus Bahia vai precisar de 5,35 e o Piquerez vai precisar de 2,35, tá bom? Então, eles não precisam fazer partidas espetaculares para começar a valorizar. Eles fazendo o básico já garantem bastante essa valorização. Agora, para o meio de campo, esse não vai ser focado em valorização, diferente um pouco na nossa zaga, né? Começaremos com o Arrascaeta, tá bom? Não fez uma grande partida contra o São Paulo, não participar de gol. Fez 2,60, que não é muito bom assim, né? Porém, vai jogar contra uma defesa fraca, que é a do Santos. E o Flamengo vem de grande fase também, né? É, não terminou bem o Mundial, né? Perdendo pro Bayern de Munique de 4-2, porém era o Bayern de Munique também, né, rapaziada? Vamos levar em conta isso. E o Santos não é o Bayern de Munique, então eu imagino que o Flamengo consiga ganhar. Não sei se consegue garantir o SG, mas que consiga ganhar essa partida contra o Santos. Não espera muita facilidade também. Não dá pra jogar o Santos pra merda também. Então, olho, mas das opções ofensivas do Flamengo, que eu acho que é importante ter,
o Arrascaeta é de longe a principal. Nosso segundo meia será o Matheus Pereira, vem de uma grande pontuação contra o Grêmio, deu 2 assistências e além disso fez média básica de 6 pontos. Então, é um jogador que participa tanto ofensivamente quanto defensivamente. Ele tem uma média de 2 desarmes por partida também, então aí já são 3 pontos de média básica. Então ele já começa bem. E além da chance de participar de gols, né? É, jogador que tem 5 participações de gols em 11 jogos, que é uma média ok de participações, né? Na temporada passada ele participava mais de gols, porém não participava nada defensivamente, né? Não tinha média básica, diferentemente desse ano. Então ele mudou o perfil dele. Então acho que não, eu acho que é uma grande opção para essa rodada também. É um confronto de vice contra o Fluminense, é verdade, né? O melhor brasileiro no Mundial de Clubes. Porém, o Cruzeiro eu acho que pode surpreender esse Fluminense e continuar a sua ótima fase no Campeonato Brasileiro, né? E a nossa última vaga vai ficar com o Savarino, tá bom? Ele é um pouquinho mais de aposta, porque, bom, não vem atuando tantas partidas assim no Campeonato Brasileiro, né? E também não vinha fazendo grandes pontuações, né? Ele tem 2 grandes pontuações no campeonato, que é uma de 8,30 e uma de 19,30 também, né? Ele fez. Mas fora isso, não é um campeonato de grandes atuações. Porém, eu vou confiar no Botafogo, né? Na, na questão de ter um novo técnico, né? Ele vai mudar um pouco o jeito de jogar, que era diferente com o Renato Paiva, né? O David Ancelotti parece um pouquinho mais ofensivo que o Renato Paiva. E, bom, se manter o que o Botafogo jogou contra o Vasco da Gama, eu acredito que o Savarino possa fazer uma grande partida dessa vez, tá bom? O Matheus Pereira vai precisar de 14,54, o Arrascaeta de 5,47 e o Savarino vai precisar de 3,19, tá bom? Então, para começar a valorizar, o Matheus Pereira vai precisar de fazer uma partida de uma partida espetacular. O Arrascaeta nem tanto, né? Mas é uma pontuação assim, até que alta, se não participar de gol, né? Mas se participar de gol, ele ainda pode passar facilmente desses 6 não, 5,47, né? Agora vamos para o nosso ataque. Começaremos pelo mito Caio Jorge, é, média de 12 pontos. Obviamente vai desvalorizar legal nessa rodada, né? Ele pontuou ele valorizou 3,79 na última, mas com certeza vai desvalorizar nessa. Porém, o potencial de pontuação dele é muito bom, tá bom? Já tem 12 jogos no Campeonato Brasileiro e fez 2 partidas, é, assim, pro nível dele, ruins que foram apenas 2, né? Mas de resto, 6,50, 8,90, 17, 13, 19, 26. Então, é um jogador que participa bastante de média básica, é um jogador que chuta pra caramba. Se você for juntar finalização com os gols, né? Que não conta como finalizações, já são 34 finalizações em 12 jogos. Então é quase uma média de 3 finalizações por jogo, né? Então é um jogador que participa bastante da fase ofensiva do Cruzeiro. Então eu acho que não pode ficar fora do meu time jamais. Ele já é titular há umas 4 ou 5 partidas do meu time. Agora as duas outras opções serão o Arthur Cabral, tá bom? Estreou também contra o Vasco da Gama, né? Assim como o Caio do Botafogo. E já chegou fazendo um gol. E não dá pra dizer que vai ser um jogador de cartola ou não é, né? É, ele é novo no cartola, então ele é mais uma incógnita do que uma certeza, né? Por quê? Porque a gente não tem retrospecto dele, ele fez apenas uma partida, não tem como cravar que ele é bom ou que ele é ruim. Então, é mais uma aposta do que qualquer outra coisa. Então, vou estar apostando mais por conta da defesa do Vitória do que também qualquer outra coisa, né?
E a nossa última opção será Luiz Araújo. Foi muito bem contra o São Paulo, fez seus 14 pontos, fez o seu gol. Então, é, fez 6 pontos de média básica, que já é muito bom para um atacante, né? Ele é um jogador que não é tanto de finalizar, porém é um jogador que faz muitos desarmes também. Então, é um jogador bem participativo, né, do Flamengo, não só ofensivo, nem só defensivo. Ele é o grande destaque do Flamengo, né, um dos grandes destaques do Flamengo nessa temporada, né? Ele começou entrando como reserva, mas quando ele assumiu a titularidade recentemente, né, no Mundial, ele foi titular acho que em todas as partidas. E foi bem em todas as partidas, né? Ele fez uma grande competição. E ele já chegou no Brasileirão, né? Reestreando muito bem contra o São Paulo. Então vamos torcer para que mantenha esse ritmo, tá bom? Luiz Araújo vai precisar de 11,78. O Caio Jorge vai precisar de nada mais, nada menos que 21,68. Mas quem faz 26 faz 30. Então ele vai valorizar de novo. Estou cravando. Tô brincando, rapaziada. A tendência é ele desvalorizar umas duas cartoletas por aí. E se for muito mal, aí eles valorizam tudo, né? Mas, e agora falando do Arthur Cabral, ele vai precisar de 6,74 para começar a valorizar. Nosso técnico será o David Ancelotti, técnico do Botafogo. Ele vai precisar de 5,30 para começar a valorizar. Então, vocês podem perceber que é, nossa defesa e nosso técnico serão responsáveis para nosso time não desvalorizar tanto assim, se caso aconteça uma tragédia com esses dois aqui, né? Então, vamos partir para o nosso reserva e reserva de luxo, consequentemente, que vai ser o Arthur, tá bom? Eu vou estar apostando bastante nesse ataque do Botafogo, tá bom? Ele é mais uma válvula de escape para, caso alguns desses dê ruim, né? Obviamente, esse é o conceito do reserva de luxo. E ele vai precisar de apenas 3,49 para começar a valorizar. Então, caso ele vá bem, ele pode valorizar bastante. E também, caso alguém vá mal aqui, ele entra aí também, tira um pouco esse peso da valorização do nosso ataque. Agora vamos preencher nossas reservas restantes. É, Nosso goleiro reserva será o Bruno Ferreira, do Ceará. Lateral será o Varela, do Flamengo. Zagueiro será Bruno Fux, do Palmeiras. E meio campo será o Richard Rios, do Palmeiras novamente, né? E o nosso capitão, vou estar apostando no Arthur Cabral novamente. Novamente não, apostando no Arthur Cabral. Então, novamente, o Botafogo vai precisar fazer uma grande partida aqui para mim, né? Vou torcer bizarramente bastante para esse time ir bem contra o Vitória. Tomara que sejam uns 3-0, não, 4-0 com o gol do Caio, gol do Arthur, gol do Savarino, gol do Arthur Cabral. E todo mundo revezando as assistências aí. Eu acho que eu fico bem satisfeito com isso aí. Acho que não é pedir demais, não. Me desculpa aí, torcedor de Vitória, mas eu vou torcer contra vocês sim. Então, time feito. Agora resta apenas torcer. Eu acho que é um bom time, tá bom? Recheado de nomes bons. Então, vamos ver o que acontece. Torcer para uma grande rodada nossa que a gente possa passar dos 100 pontos novamente, né? E quem sabe ir bem no Campeonato Nacional e também nas ligas. Muito obrigado para quem assistiu. Segue nossa página no Twitter, Canto do Pires. Vou estar deixando na descrição o link também para vocês chegarem diretamente no perfil. Segue lá, é, que lá vai ter alguns conteúdos que eu posso não estar colocando aqui no vídeo, tá bom? Não por maldade, mas porque não dá tempo às vezes. Então, segue lá. E é isso, meus amigos. Caso vocês queiram navegar um pouco mais rápido nos vídeos, vou estar deixando os capítulos que você pode clicar na minutagem e ir direto para o que você quer, tá bom? Então, confirmar a escalação aqui. E é isso. Até o vídeo de sexta, porque sábado já tem rodada de novo.
Dessa vez com 9 jogos normalmente, né? 9? Ou 10 jogos? 10 jogos, né? São 10 jogos por rodada. Então, até lá, meus amigos, e boa rodada pra gente. Tchau, tchau.